Olá, pessoal. Então, essa é a aula 6, a primeira da nossa segunda unidade. E a partir de hoje, então, nós vamos começar a falar de maneira talvez um pouco mais objetiva sobre técnicas de cifragem e características dos acordes tonais. Nessa aula, a gente vai falar sobre isso numa visão um pouco mais geral, e pensando especialmente no contexto de uso e aplicação dessas técnicas de cifragem. Bom, eu organizei a aula de hoje da seguinte maneira, então. Nós vamos primeiro fazer uma introdução desse tema, em seguida nós vamos falar sobre cifragem e representação de acordes numa visão um pouco mais geral, enfim, vamos entrar um pouco mais no próprio assunto da aula. A terceira parte da aula, eu resolvi falar sobre a cifragem popular, ou de MPB, ou de violão, ou de jazz. Na verdade, eu fazia isso até pouco nos semestres anteriores, e eu sempre vejo que isso costuma ser uma demanda dos discentes. E como vocês têm normalmente mais contato com esse tipo de representação dos acordes, eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente pensar, então, o que uma técnica de cifragem, de representação de acordes, permite representar bem, quais são as particularidades, enfim, que tipo de uso costuma se dar a esse tipo de representação, e também o que essas representações, enfim, não permitem visualizar tão rápido, o que tipo de questões que elas trazem com elas. E aí, a partir então da cifragem popular, eu vou fazer uma reflexão sobre isso no ponto 4, mas na verdade é algo que nós vamos fazer para todas as cifragens. E aí é importante entender que cada técnica de representação, cada maneira de representar e pensar acordes, ela tem, claro, a sua aplicabilidade, enfim, suas qualidades, aquilo que ela funciona muito bem, e suas limitações. Isso é intrínseco a qualquer representação. Acho que isso é importante deixar claro, não é uma questão de escolher a melhor representação em si, porque isso não existe, mas é de escolher a ferramenta adequada para a prática ou para o estudo adequado, para a prática ou para o estudo específico. Bem, então, indo para o primeiro ponto, o propósito da aula, então, é abordar de maneira geral, fazer um panorama sobre essas abordagens voltadas à representação de acordes tonais. E o foco, então, é ao menos nesse momento de compreender em detalhe cada uma dessas técnicas de representação, porque cada uma delas, inclusive, demanda um certo tempo, mas especialmente aquele de salientar as suas particularidades, as suas características e em relação àquilo que essas maneiras de representar acordes de fato pretendem e permitem representar, ao conjunto de reflexões, de maneiras de pensar a música, aos quais essas maneiras de representar acordes estão relacionadas, aos contextos de uso e aplicação dessas técnicas de cifragem e algumas das suas limitações, idiosincrasias, enfim, aquilo que elas, pela própria maneira de pensar os acordes, têm dificuldade de representar ou não nos permitem visualizar de maneira tão nítida. Bem, então, sobre essa questão mais geral, é importante pensar, então, que toda técnica de cifragem ela surge num contexto específico e está associada a uma prática, a um contexto, a um gênero musical, a um estilo, enfim. E a prática, quando eu falo prática, envolve tanto composição, quanto análise, quanto performance, improvisação, quer dizer,
o próprio estudo musicológico de uma peça é uma prática, né? E aí, uma técnica de cifragem voltada à prática instrumental, por exemplo, que tem um foco em olhar e tocar rápido, ela pode não ser a mais clara, por exemplo, num processo de análise ou de estruturação mais, vamos dizer assim, cerebral, e vice-versa. Algo que é mais voltado à análise pode ter uma dificuldade de ser aplicado de maneira muito rápida ou imediata num processo de performance ou improvisação. Não que não possa, talvez, informar isso, ou, enfim, ser uma fonte interessante até para desenvolver técnicas de performance e improvisação. Um segundo ponto é que uma cifragem e uma representação é, em certa medida, uma maneira de pensar. Quando eu cifro, por exemplo, função harmônica, eu tenho que explicar a primeira coisa, o que é função harmônica, o que eu estou chamando disso. Nós vamos falar mais para frente a respeito disso, mas a ideia de grau, de escala, enfim, toda maneira de representá-la traz junto com ela uma maneira de pensar. É só pensar um pouco até nas línguas, né? Quem escreve com, sei lá, uma língua latina alfabética vai poder talvez desenvolver certas poesias ou discursos ou maneiras de elaborar o pensamento que provavelmente vão ser diferentes de uma notação, né, da língua baseada em ideogramas ou numa lógica diferente, por exemplo. E aí, por exemplo, uma das técnicas de cifragem que nós vamos ver, que é o baixo cifrado, nós vamos começar a ver na próxima aula, enfim, nós vamos aplicar, inclusive, já na próxima aula. Os acordes tonais no baixo cifrado, eles são pensados como construções intervalares a partir de uma nota grave e em um contexto escalar específico, numa armadura de clave, numa tonalidade. Então, é uma maneira de pensar. A cifragem graduada, ou a cifragem por graus ou por números romanos, os acordes tonais, eles são construções intervalares a partir de baixos, então ela herda uma maneira de raciocinar que vem do baixo cifrado, mas ao mesmo tempo ela coloca em relevo as fundamentais relacionadas a esses acordes em termos de graus da escala diatônica. Então, quando eu escrevo um número 1 em romanos, eu estou falando que aquilo é um primeiro grau, é o primeiro degrauzinho, né, voltando à questão das metáforas, da escala diatônica maior, por exemplo. A cifragem popular de jazz, de MPB, de violão, enfim, é o que nós vamos ver um pouco mais daqui a pouquinho. Os acordes tonais, eles são construções intervalares a partir de fundamentais e arquétipos acordais específicos, mas essa representação ela é pensada de uma maneira que não depende, ou que na verdade até ignora propositalmente, o contexto tonal, a armadura de clave, campo harmônico e tudo mais. E a cifragem funcional, os acordes tonais, são sempre relacionados às três funções principais, que são a tônica, a subdominante e a dominante. Essas cores que vocês estão vendo aí, nós vamos utilizá-las ao longo do curso como uma espécie de atalho visual para associar rápido um conceito com uma representação dele. É importante dizer que essas representações são minhas, então não há nenhum tipo de consenso ou padrão relacionado a associar essas cores aí a esses conceitos, ok? Bom, e um terceiro ponto é que uma mesma técnica de cifragem possui variantes, né, maneiras ligeiramente diferentes de representar alterações, acordes menores ou maiores, tonalidades relativas ou relativas, e por aí vai. Eu vou
falar um pouco disso até para não confundir muito vocês. Mas de vez em quando nós vamos ter que abordar enfim, até para explicar o porquê da escolha de uma determinada técnica de cifragem, ou seja, na verdade, mais do que uma técnica, um estilo específico de uma dessas técnicas. Bom, um pressuposto comum a todos esses sistemas é que um acorde ele é construído a partir de uma nota fundamental, ao qual eu vou... Bom, é uma nota fundamental, que no caso aqui também é o baixo. Nós vamos ter que, aos poucos, diferenciar essas duas coisas. Acima dessa fundamental, eu sobreponho uma quinta e uma terça. Esse é um pressuposto comum a todos esses sistemas. Enquanto alguns deles, a cifragem vai ter a fundamental como ponto de partida para pensar a sobreposição intervalar, em outros a gente vai ter como ponto de partida o baixo. Na verdade, primeiro surgiram os sistemas que pensam a partir do baixo, e aos poucos se tornou claro, na verdade, que a fundamental tinha uma importância, talvez, enfim, organizacional para um sistema de reflexão harmônica, de pensamento harmônico, de teoria harmônica, mais relevante do que o baixo. Mas por razões históricas, até de como se desenvolveu contrapontisticamente, né, a música ocidental, começa pelo baixo. E aí, considerando, né, que nas próximas aulas nós vamos ver os outros sistemas de cifragem, então baixo cifrado na próxima aula, nas próximas duas, na verdade, depois cifragem por graus e depois cifragem funcional, mais para o meio do curso, para frente, e que vários de vocês já têm uma familiaridade, mesmo que seja superficial, com a cifragem popular, nós vamos tomar hoje, então, esse sistema de representação de acordes tonais como ponto de partida para discutir alguns aspectos relacionados à representação e cifragem de acordes a partir daqueles pontos que eu levantei anteriormente. Bem, primeiramente, então, eu vou fazer essa breve explicação e recapitulação sobre os princípios e pressupostos da chamada cifragem popular. E aí, no quarto ponto, né, a gente volta aquelas quatro, enfim, quatro aspectos que eu levantei aqui no slide 3, que vocês vão ver aqui embaixo. Então, esses quatro pontos aqui. Para pensar, então, sobre as características da cifragem popular como técnica de representação dos acordes. Ou seja, o que de fato se pretende, se pode representar ou cifrar com essa técnica, os contextos mais usuais de uso e aplicação dela e as limitações, idiosincrasias, enfim, aquilo que é intrínseco à maneira de representar e que, de certa maneira, também limita o que se pode representar. E, bom, o contexto teórico, na verdade, está um pouco associado a essa ideia de contextos mais visuais de uso e aplicação. Uma coisa importante, esse vídeo, ele é o passo a passo de um PDF, eu ainda vou criar o link aqui, mas vocês vão ter quando abrirem o slide, que eu vou disponibilizar na página da disciplina no Moodle. Então, o passo a passo que vocês vão ver aqui nesse vídeo, ele também está disponível como um PDF, como um esqueminha na página do curso no Moodle.
Então vamos ver aqui alguns princípios da chamada cifragem popular, cifragem de jazz, de MPB, como a gente já falou, esses nomes são todos limitados, né, em termos de possibilidades de descrição. O primeiro princípio é de que um acorde ele vai ser cifrado a partir da fundamental, e eu pressuponho então que a partir dessa fundamental, então por exemplo aqui Dó, C, eu tenho uma terça maior e uma quinta justa. Então a pressuposição é de que esse acorde é maior. Isso independe do contexto tonal. Então, só para pegar exemplos bastante diferentes aqui, imagine então que a gente está no campo de Dó sustenido maior e eu tenho então cifrado C. A minha pressuposição então é de que aqui eu tenho uma fundamental que ela é Dó B quadro e portanto a partir dela eu preciso necessariamente ter Mi B quadro, porque é uma terça maior a partir de Dó, e Sol B quadro, porque é uma quinta justa a partir de Dó. O segundo princípio que a gente tem na cifragem dita popular é que se eu tenho uma outra nota que não é fundamental como a nota mais grave de um acorde, então eu cifro isso a partir desse tipo de fórmula em que eu escrevo. Aqui eu usei um código de cores para facilitar, tá certo? Então, imagina que eu tenho um Sol no baixo, a fundamental é Dó, porque é a partir dela que eu construo então a forma básica do acorde Dó, Mi, Sol, ou seja, terça maior a partir da fundamental e quinta justa a partir da fundamental. Então isso é cifrado dessa maneira. Eu tenho C barra G, ou seja, isso significa que C é fundamental, mas que a nota Sol está no baixo. E aqui a gente vai voltar muitas vezes nessa questão, que é diferenciar a ideia de fundamental e de baixo, porque algumas técnicas de cifragem se baseiam mais na fundamental e outras mais no baixo. Aqui a gente está vendo que é tudo baseado na fundamental. O terceiro princípio da cifragem popular ou da cifragem MPB diz respeito à qualidade da terça. E aí eu tenho esse pressuposto inicial de que a terça é maior. Se ela não for maior, se ela for menor, eu preciso indicar isso então com um M minúsculo. No entanto, eu posso também não ter a terça, eu posso ter no lugar dela a segunda ou a quarta, ou a segunda e a quarta, como suspensões, como movimentações melódicas. Eu não vou falar mais sobre suspensões quando a gente for falar sobre figurações melódicas, que também é dito, também são chamadas de notas estranhas ao acorde, notas melódicas, notas de embelezamento, existem várias maneiras de referir a elas. Enfim, eu já vou mostrar daqui a pouquinho. E uma terceira possibilidade ainda é que eu não tenha terça, a ausência da terça, e aí eu saliento então a presença da quinta. É o que acontece na música popular no chamado power chord, que é um acorde formado apenas com fundamental e terça, fundamental e quinta. Então, no primeiro caso, se eu tenho aqui, vamos pensar no campo tonal de Dó maior mesmo, um acorde que seja com Dó no baixo, e aí eu teria Mi e Sol. Bem, isso é um acorde maior, tudo bem, até aí a gente já sabe que isso se cifra assim. Acontece que se eu colocar a terça menor, portanto, se eu quiser aqui um bemol no Mi, eu tenho que indicar isso também com um M minúsculo aqui ao lado do C, indicando então, portanto, a terça menor. Isso vale para qualquer contexto harmônico, evidentemente. Então, se eu estou no campo de Dó menor, Si, Mi, Lá, na notação aqui na partitura, eu não preciso necessariamente indicar a terça menor, porque ela já está prevista na armadura. Aqui eu vou colocar um bemol só de cortesia, só para a gente lembrar disso. E aí, a quinta, né? Bem, a mesma cifragem, tá certo? Então, C, M. E aí é importante só salientar que mesmo que isso não está escrito aqui, que se eu não tenho esse bemol escrito aqui, eu preciso de qualquer maneira decifrar aqui na cifragem do acorde a terça menor. Isso é importante, nem toda abordagem de cifragem, vamos dizer assim, tem que se ater à própria estrutura dos acordes, ignorando o contexto tonal. A gente vai ver que o normal, na verdade, é que não se ignore, é uma característica da cifragem popular e que fazer esse processo. Aqui, então, sobre as suspensões, a gente pode ter um acorde, então, em que eu tenho o Dó, que é a fundamental. Eu estou sempre colocando ela de roxo para realmente frisar isso. O Sol, e no lugar da terça, posso ter, por exemplo, o Fá. E aí, essa cifragem vai ser C, Sus 4, indicando, então, que isso é uma quarta suspensa, que poderia até, numa movimentação melódica, se resolver aqui numa terça, por exemplo. E aí eu deixaria de ter Sus 4. Mas aqui vamos deixar assim, até porque muitas vezes na música popular, como, enfim, a gente vai ver, talvez em algum exemplo que apareça por aí, talvez até em harmonia 2 mais do que em harmonia 1, isso aparece mesmo com uma certa autonomia, nem sempre é resolvido já num outro acorde em que já não é mais terça, enfim. Por fim, então, eu tenho essa última possibilidade, que é o chamado power chord. Então eu tenho o Dó, e eu tenho o Sol, vou deixar ele aqui de verdinho, porque a gente está frisando, na verdade, essa presença
dessa quinta aí. Bom, eu vou colocar aqui outros dós e sols, só para salientar que normalmente isso acontece num acorde cheio de notas, né? Quer dizer, ele tem muitas alturas, embora seja sempre fundamental a quinta. E aí, mesmo que para algumas abordagens teóricas de harmonia isso não seja um acorde, que é só um intervalo, dó e sol, ele é um acorde, quer dizer, tem várias alturas sendo tocadas ao mesmo tempo, e ele é cifrado dessa maneira aqui, C5, quer dizer, uma das cifragens dele, né? Indicando não tanto a ausência da terça, mas a presença da quinta. Como a quinta está sempre presente, né? É um pressuposto dessa cifragem, ao salientar essa presença, na verdade, eu estou salientando que isso está presente, mas a terça não está. Um quarto princípio da cifragem dita popular se refere, então, à qualidade da quinta. E a quinta é a princípio justa, mas se eu fizer algum tipo de alteração nela, eu indico, então, com um bemol sim, com um sustenido sim, com um 5 sustenido, um 5 bemol, alguma variação nisso. O importante de salientar é que essa primeira maneira de se falar sobre a alteração da quinta, ela faz referência apenas à qualidade da própria quinta. Então, vamos pegar aqui dois acordes. Eu vou pegar um acorde de Dó maior, aqui, e aí se eu faço então essa alteração aqui na quinta, vou colocar um 5 sustenido, eu posso cifrar isso então assim, C sustenido 5. O importante aqui é que ao fazer isso, eu estou então salientando apenas a qualidade da quinta, não estou falando nada sobre a terça. Acontece que é muito comum que essa alteração da quinta ocorra num contexto em que um acorde maior deixa de ser maior e passa a ser então aumentado. E aí eu tenho essas duas notações possíveis, mais ou possíveis, né? Mais ou algo que especificam que esse acorde, então, ele é aumentado. Então já vou colocar aqui duas outras opções, né, de cifragem para esse acorde, que é C mais, então isso é uma maneira de cifrar acorde aumentado, ou C aug, que vem de augmented em inglês, né, aumentado. Agora, no contexto de um acorde menor, eu tenho então um raciocínio que é semelhante, né? Só vou salientar aqui então essa terça menor e a princípio então um acorde menor estaria cifrado assim. E aí, se eu quero rebaixar então a quinta, eu posso colocar aqui um bemol 5. Como essa cifragem ela é extensa, né? Eu posso simplesmente escrever então que eu tenho um dó diminuto e esse zerinho aqui, né? Ele representa essa qualidade de acorde diminuto, ou eu posso escrever C dim e é um sinônimo. Então, o quinto princípio aqui da cifragem dita popular se refere à qualidade de sétimas, nonas, décimas primeiras e décimas terceiras que eu acrescento a um acorde. E aí eu tenho o pressuposto de que a sétima vai ser menor, de que a nona vai ser maior, de que a 11ª vai ser justa e de que a 13ª vai ser maior. E por que eu tenho esse pressuposto? Porque eu penso na construção de um acorde que tenha essas dissonâncias acrescentadas a ele, sempre a partir do que seria um acorde dominante numa tonalidade maior. Então, vou aqui até fazer algumas versões diferentes, só para a gente salientar essas possibilidades aí colocadas. Vou colocar aqui 6 fundamentais a partir da nota Sol, e vou cifrar isso utilizando então um G, que indica que eu tenho uma terça maior e uma quinta justa. Então, quando eu escrever aqui um 7 nesse G, eu estou falando que isso é uma sétima de dominante, uma sétima menor. Se eu tenho a partir de Sol um Fá, essa é uma sétima menor. O pressuposto inicial, quando eu coloco o 7 do lado de um acorde, é de que essa sétima seja menor. A gente vai ver uma exceção daqui a pouquinho, mas enfim, é o pressuposto inicial. Um segundo pressuposto importante, se eu escrevo que um acorde tem uma nona, eu pressuponho não apenas que essa nona é maior, porque de Sol para lá, se está na mesma oitava, seria uma segunda maior. Como é nona, é um intervalo composto, uma segunda maior composta. A partir de Sol para lá, eu tenho uma nona maior. Mas eu pressuponho não apenas que tem uma nona, mas também que pode ter uma sétima menor. Se eu quiser ser bastante explícito com isso, eu posso escrever 7, 9, 7/9, ou 7 parêntese 9. Temos maneiras de cifrar isso, mas de qualquer maneira é importante pensar que como eu estou partindo do modelo de um acorde dominante, é plausível que eu acrescente outras dissonâncias abaixo dessa alteração que eu coloquei. Agora que num acorde que tenha a 11ª, eu penso então que a 11ª, no contexto de um acorde dominante, ela vai ser uma 11ª justa, quer dizer, de Sol para Dó, na mesma oitava tem uma quarta justa, e em oitavas compostas uma 11ª justa. Então, quando eu escrevo G11, o pressuposto é de que isso é um acorde dominante, que tem sétima, nona e 11ª, sem alterações. E aí eu posso ser mais ou menos explícito novamente. Uma quarta possibilidade aqui é que eu tenha, então, uma sétima, uma nona, uma 11ª e ainda a 13ª sobrepostas. E aí eu posso cifrar apenas G13 e significa, então, essas alterações
todas aí pressupostas. E aqui, então, só para mostrar outras possibilidades, né? Evidentemente que eu posso ter uma sétima maior, e aí a gente notaria isso aqui assim, 7 M maiúsculo. Existem outras variações, enfim, depois vocês podem procurar. E aí, claro que eu poderia ir sobrepondo várias alterações, só para pegar um exemplo bastante, enfim, até incomum, mas é só para mostrar a possibilidade do sistema de notação. Vamos colocar aqui algo que tenha bastante variações, que seria isso aqui, né? Sétima M maiúsculo, né? Entre parênteses, as outras alterações aí, bemol 9, sustenido 11 e bemol 13. Embora um acorde como esse, acho, enfim, bastante não usual que surja por aí, porque, enfim, está pressuposto algumas terças diminutas ou sextas aumentadas, enfim, não vou nem entrar em detalhes sobre isso ainda, porque depende de passos que a gente ainda vai dar. E, por fim, existe uma notação em que eu posso ser um pouco mais explícito sobre a ausência de, por exemplo, da sétima. Eu posso escrever nona e posso escrever que eu não tenho a sétima. Isso é menos comum, enfim, mas são possibilidades de notação. No seven, né? Sem sétima. Enfim, sempre deixando claro que isso são uma grande variação de notações. Então, por exemplo, em algumas notações eu escrevo G11, por exemplo, né? Eu posso dizer G11 é diferente de G7, 9, 11, então vou ter só a 11ª. Mas, enfim, o importante é entender que o pressuposto é que isso vem de um acorde dominante. Então, é natural que ele tenha essas outras alterações pressupostas. Um princípio que está associado a esse é que há uma exceção com relação a essa notação da sétima, especificamente, que em acordes diminutos eu posso ter o 7 representando não uma sétima menor, mas uma sétima diminuta. Na verdade, eu tenho, nesses acordes diminutos, um outro pressuposto sobre o que é uma sétima. Então, vamos pegar aqui o acorde de Si, porque ele, enfim, na escala diatônica de Dó ele já é naturalmente diminuto. É bom aqui só a gente salientar isso. Então, essa quinta aqui, ela é diminuta. E aí, nesse acorde, se eu coloco uma sétima, eu, na verdade, pressuponho que essa sétima vai ser uma sétima diminuta. É uma exceção, então, aos outros acordes. Quando eu coloco do lado de um diminuto um 7, eu me refiro a uma sétima diminuta e não mais a uma sétima menor. E aí, se eu quero escrever uma sétima menor, eu tenho essa notação especial do acorde meio diminuto, em que eu tenho, então, a partir de Si, o mesmo Ré, Fá, e o Fá, lembrando aqui, novamente, que é um Fá B quadro, ou seja, é um Fá, é uma quinta diminuta. E aí, se eu quero escrever, então, aqui o Lá B quadro, ou seja, a sétima menor, a partir de Si, eu escrevo, então, Si, ele é originalmente diminuto, e eu digo que ele é meio diminuto. Eu posso até colocar aqui um 7, mas esse 7 ele é supérfluo. Só de colocar esse corte, eu estou falando que ele tem uma sétima e que essa sétima é menor. Portanto, é desnecessária essa notação. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui as duas possibilidades. O sexto princípio, e aí, para terminar, é de que eu tenho, então, a possibilidade de um acorde de sexta acrescentada. A gente vai ver mais para frente que esse acorde ele tem origem no campo dos acordes de subdominante. Enfim, não vamos entrar em muito detalhe nisso, mas o que é esse acorde? Por exemplo, quando eu tenho C6, eu digo, então, que eu tenho o C, o Dó, como fundamental. Esse acorde ele pressupõe um acorde maior, Dó, Mi, Sol. E aí, esse 6 aqui, ele me diz que eu tenho uma sexta a partir do Dó acrescentada. Repare que não é a 13ª. A 13ª, ela pressuporia, então, uma sétima menor, uma nona, uma 11ª, enfim. Ela teria a pressuposição de um acorde dominante. Aqui a pressuposição não parte desse modelo de acorde dominante. Da mesma maneira, eu posso ter uma sexta menor. Eu posso ter aqui, então, o Dó como fundamental, a terça maior e a quinta justa, que já estão pressupostas na cifragem C. E aí eu posso ter, então, uma sexta menor, ou isso pode estar escrito 6 bemol 6 ou 6 menos, há variantes disso, né? Enfim, depois a gente pode trombar com isso ao longo do semestre, mas só então lembrar que tudo isso se refere então a um acorde em que a partir do fundamental tem uma terça maior, uma quinta justa e uma sexta menor. Esse acorde nós vamos falar bastante dele, o acorde de sexta acrescentada, desde Rameau, enfim, há abordagens a respeito dele. Ele pode ser pensado a partir de diferentes ângulos, mas enfim, é o acorde que tem bastante relação com o campo da subdominante. Quando a gente for falar de cifragem funcional, isso talvez vai ficar mais claro. Bem, sobre cifragem popular, então, esse pequeno resumo, e esse esquema vai ficar salvo, então, para vocês também. Bem, então, dando continuidade, quais são as características, então, que a gente vê nesse sistema de cifragem e de representação de acordes? Então, algumas observações são a praticidade e o pragmatismo, esse aspecto. Em computação se usa essa sigla, what you see is what you get. Por exemplo, um programa
como Microsoft Word ou LibreOffice, em que você escreve vendo a fonte, como ela vai ser impressa, né? O que você vê é o que você tem. De certa maneira, né, a cifragem popular é um pouco por aí. Você vê um C7, você sabe quais as notas que vão tocar, né, que estão dentro daquele acorde, independentemente do contexto. É aquilo ali que vai soar. Bom, um segundo aspecto ligado a esse é o pragmatismo, né? É muito propício à performance. Você vê, está relacionado a determinadas notas que têm que ser tocadas e, bom, todo violonista habituado à música popular ou um tecladista sabe que tem certos arquétipos, né, de braço de instrumento ou de como armar determinados acordes no teclado que vão resultar naquele arquétipo ali. Então, de novo, é muito prático para a performance. O contexto disso é empregado, então, em livros, materiais, songbooks, né, de harmonia, improvisação, arranjo, divulgação de canções e, enfim, composições ligadas à música popular e à jazz. Então, mesmo em materiais um pouco mais teóricos, né, que, sei lá, um livro de harmonia voltado à música popular, tem o livro da Young West, enfim, tem vários, né, bons livros voltados à música popular, ele é utilizado, o sistema de notação, especialmente porque é o sistema de notação que as pessoas que vão ler aquele livro estão acostumadas. Não tanto porque é um sistema de notação robusto, né, do ponto de vista analítico e descritivo. Ele não enfim, isso sem nenhuma polêmica, tá certo? Ele não é feito para isso. Então, enfim, mas o contexto, né, de uso é mais ligado a esse, à música popular. Nessas múltiplas materiais, né, que circulam mais na música popular. E o que ele não permite? Ele não permite rápido ver qual que é a relação entre o acorde e o contexto tonal, ou o contexto escalar. E isso, enfim, cria até problemas, enfim, para a compreensão do que aquele acorde significa em termos quase que de um vocabulário específico dentro de um contexto de uma frase. Você sabe que aquilo é uma palavra, mas você não sabe exatamente o que aquela palavra é naquele contexto. Acho que é um pouco, talvez isso seja uma coisa interessante, né, de pensar. Claro que você, com experiência, pode saber, mas, né, a própria cifragem não transmite isso. Segundo ponto, não é uma cifragem baseada em funções harmônicas. Ela não fala nada sobre tônica, subdominante e dominante. Então, é um livro de harmonia funcional. Seria estranho, né, que ele utilizasse esse tipo de cifragem como uma maneira de falar de funções harmônicas. Quer dizer, você pode até ter uma dupla cifragem ou refletir muito a respeito para, enfim, conseguir se comunicar com um público que está mais acostumado com aquela representação. Mas essa representação não fala sobre função harmônica. E, por fim, ela não é bem adaptada para diferenciar enarmonias, ou seja em fundamentais ou em alterações. Eu posso ter uma peça, não sei, num campo tonal, agora não me ocorre um exemplo rápido, mas em um determinado contexto, em algo que seria notado Ré bemol maior, se acaba notando Dó sustenido porque é mais simples, sei lá, ou o contrário, na verdade, enfim. E a mesma coisa, por exemplo, às vezes você tem uma alteração que num determinado acorde ela não tem função de sétima menor. Ela tem função de uma sexta aumentada porque ela é tratada melodicamente, harmonicamente, como uma sensível inferior,
de uma nota. Enfim, se eu estiver falando grego, em breve, eu espero que não seja tão grego assim. Mas, de qualquer maneira, há certos momentos em que eu não tenho como notar algo sem notar errado, de certa maneira. Quer dizer, porque eu não vou escrever numa cifragem de música popular C sustenido. Enfim, eu nunca vi, pelo menos, e acho que não costuma ser enfim, a abordagem desse tipo de cifragem. Bom, por hoje é isso. Eu volto na próxima aula, então, falando mais de baixo cifrado, que nós vamos trabalhar, então, nas próximas 2 aulas. Vai ter alguns exercícios baseados nisso, e eles vão nos servir para compreender logo na sequência a cifragem e a representação dos acordes tonais por graus. É isso, até a próxima.